Nós estamos tratando sobre alguns temas contemporâneos ou que têm a ver com a realidade que nós vivemos como cristãos no meio da sociedade em que vivemos, como aqueles que são continuamente desafiados por Deus a permanecermos fiéis naquilo que cremos. Pedro, nesta carta, está cuidando da igreja que vivia em meio a um momento de crise muito forte, porque a igreja era perseguida, mas também socialmente a igreja vivia uma crise de contexto relacional, de contexto político muito sério. O domínio romano naquela região trazia sobre o povo uma sensação de opressão. Havia um policiamento constante e nesse policiamento um dos alvos era a perseguição dos cristãos. E Pedro tem a preocupação de ensinar os crentes a viver num tempo difícil, num tempo que sustentar a fé era algo complicado. E ele diz assim a partir do verso 11 do capítulo 2 de 1 Pedro: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai com honra a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra agora seja compreendida, seja instrumento, ó Pai, de edificação para nós, Teus filhos. Sabemos, ó Deus, que somente através do Teu Espírito nós podemos compreender a profundidade da Tua verdade. Por isso, ilumina nossa mente para compreensão e faça com que essa mensagem desça para nosso coração e depois possa ser expresso com atos consistentes de crentes transformados, desafiados e fiéis na presença do Senhor e do mundo onde vive. Em nome de Jesus. Amém. Esse tempo que nós estamos vivendo no nosso país não tem sido tempo fácil, principalmente nesses últimos meses, esses últimos anos, mas afinal de contas, como viver no meio desse contexto, sem nos conformar com a realidade que está ao nosso redor, e quando falo conformar é não tomar a forma, e ao mesmo tempo fazer diferença, e levar às pessoas uma esperança que é muito maior do que aquilo que a economia ou a política pode trazer para uma sociedade. Nós vivemos num tempo de ausência de esperança. Aqueles que já têm um pouco de história podem falar a respeito do que foi o Brasil nos muitos anos atrás. Eu me lembro, ao estudar a história, que na década de 60, o Brasil vivia uma confusão, uma dificuldade contextual muito grande, e naquele período foi instaurado um regime político autoritário, que trouxe sobre o país uma opressão muito grande durante muito tempo. Existem algumas reportagens que a gente pode ver ainda nos anais da história, em gravações, onde a população era ameaçada, ninguém podia dizer nada. Mais de 2 pessoas conversando era motim, onde as coisas eram tratadas com pancada, com dor. E isso durou muito tempo. Um país vivendo sob a autoridade
que se fazia autoridade, que se mantinha na autoridade, que constituía outras autoridades. E muita gente sofreu durante esse período, buscando uma liberdade para poder eleger, para poder fazer os seus governantes, para poder conversar e dizer o que sentia ou deixava de sentir. Esse processo foi longo, foi demorado, muita gente presa, muita gente torturada, muita gente sofrendo. E a igreja viveu no meio desse contexto. De alguma forma Deus usou a igreja, ela não deixou de crescer, mas naquele tempo a igreja sofreu. Até mesmo por causa dos modelos, que em alguns momentos a igreja parece que se confundia. Depois veio o tempo da anistia política, veio o tempo da liberdade de poder votar, de poder escolher, partidos políticos foram permitidos. E nós estamos dentro desse contexto. E as coisas vieram acontecendo. E muitos daqueles que foram anistiados, que foram jogados fora e que lutaram por uma liberdade brasileira, do brasileiro, hoje fazem parte das nossas lideranças. E nós temos que entender que essas pessoas fizeram bem para a nação. Sem sombra de dúvida. Hoje nós vivemos uma democracia, por pior que ela esteja, vivemos isso. E devemos agradecer pelo esforço cívico dessas pessoas, sem sombra de dúvida. Só que as coisas vêm caminhando. E a história continua a ter um período difícil, muito difícil. A nossa presidente está com um índice de aprovação extremamente baixo. Nós estamos vivendo no meio de uma descoberta que não acaba, de coisas erradas feitas pelos políticos que governam o nosso país. Lavagem de dinheiro, compra de direitos contra os direitos dos outros. E as coisas vão continuando. A inflação subindo, muita gente sendo afetada por causa dessa situação financeira, perdendo empregos. Isso acontece na vida nossa, a igreja também sofre. Um dos temas que tem causado preocupação no meio da igreja é que nós fazemos um planejamento da igreja, e não só local, a nível de região, a nível de Brasil, como os crentes estão perdendo seus empregos, estão vivendo em sofrimento dentro dos seus lares, e muitos estão diminuindo a sua renda, consequentemente, os dízimos e as ofertas também caem. E nós temos missionários, nós temos trabalhos a serem implantados, e nós começamos a pensar e ver como administrar melhor tudo isso. Tudo isso nos afeta. Esse é o contexto do nosso país. E é um contexto que nós vivemos, e afinal de contas, como podemos viver no meio desse contexto, como igreja, fazendo diferença? No meio de um mundo sem esperança, de uma nação sem esperança, cada vez mais desiludida, surgir como alguém que grita algo que pode trazer alívio e esperança, expectativa para as pessoas. Porque na verdade Deus tem esse propósito para a igreja, como agente de Deus no seu reino, levando boas novas, que nunca ficam velhas. Como isso será possível? Ou é realmente possível? Eu fico imaginando, daqui a alguns dias é 7 de setembro. 7 de setembro, dia das manifestações de alegria pela independência do nosso país, como quando fomos constituídos uma nação. É dia de manifestar nossa cidadania com alegria, é dia de relembrar nossa história, é dia de reafirmar os nossos compromissos cívicos como brasileiros que somos. A grande pergunta é, como vai ser? O que será isso? Eu não creio que nós estamos perdendo a civilidade, nem estamos perdendo a nossa história, e nem perdemos os nossos compromissos com a pátria e a sociedade de uma maneira geral. Mas está tudo confuso, está tudo chegando e causando ansiedade em nós. Eu queria conversar com os irmãos um pouco e pensarmos em como ser cristão nessa pátria.
E essa pátria se chama Brasil. Aquele país que tem um futebol que sempre gerou arrepios em nós, de alegria, e que ultimamente tem causado arrepios também. Olha só essa carta. Pedro está mandando para um povo que também sofria, para uma igreja que vivia dentro do seu contexto, uma igreja que não é tirada da sua realidade. Até o Senhor Jesus, quando fala com o Pai, orando pelos seus discípulos, Ele pede para Deus o santificar, o separar, mas não tirar do mundo, mas livrá-los do mal, mas também dá para eles uma função, e Ele ora por isso, por esse povo, a igreja. Aqui a carta enviada aos crentes na Ásia Menor, tinham perdido tudo, a perseguição religiosa e política, porque havia uma perseguição tanto judaica quanto dos romanos, para esses crentes. Era uma motivação política e uma motivação religiosa, e eles vão para a Ásia Menor para viver como crentes, para não perder na sua mente, no seu coração, a dimensão da graça que eles haviam experimentado em Cristo Jesus, na sua salvação. Como fazer isso? Como viver o cristianismo no meio de uma nação incrédula e em crise, chamada Brasil? Eu creio que a primeira coisa que o texto fala, e que eu posso perceber, e vocês vão perceber também, é Pedro começando no verso 11, chamando a igreja de amados. Expressão muito bonita, e que nós gostamos de sentir. Quando nós estamos meio preocupados com alguma coisa, sofrendo pressão, angustiados, quando chega alguém e diz amado, falou, palavra gostosa de ouvir. Ai, como eu gostaria de ouvir uma palavra gostosa dessa. E é exatamente assim que Pedro começa essa conversa no meio da sua carta. É uma expressão muito usada no Novo Testamento, 62 vezes. Pedro vai usar 6 vezes, além dessa, aqui nas suas cartas. É uma saudação que transmite a ideia de amor, que deve permear o nosso coração e a família divina, porque nós recebemos o amor de Deus, que fluiu do Pai, através do Filho, até nós, e que agora nós podemos compartilhar uns com os outros. E esse tratamento amoroso, nesse versículo, serve para mostrar que a exortação, a orientação que Pedro vai formular, são coisas que devem construir, porque o amor é altruísta, ele é edificador do outro. E ele chega, ele vai falar coisas como alguém que tem interesses amorosos, altruístas, para com aquelas pessoas que ele amava de verdade, e que ele tinha vontade e gostava de falar. O que ele haveria de ordenar e conduzir aqueles irmãos, não visa prejudicá-los, tirando-lhes a liberdade, ou impedindo a sua autorrealização, nada disso. O contrário, o desejo é o bem-estar daquelas pessoas crentes, e ajudá-las através da orientação que o Espírito de Deus havia dado a Pedro. E ele traz 2 orientações, uma palavra negativa e uma palavra positiva, nesse início, do verso 11 e no verso 12. A parte inicial da exortação, nós chamamos de negativa, é o fato dele implicar em não deixar que os desejos carnais dominem a nossa vida. Ele diz, eu exorto, amados, como a peregrinos e como a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. A primeira orientação de Pedro, ela é puramente espiritual. Puramente espiritual. A palavra abster é manter-se afastado de alguma coisa que existe. Colocar limites.
preservar a si mesmo de alguma coisa. Essa é a ideia de abster. É alguma coisa que está ali à sua disposição, mas você não vai usar aquilo. Você vai passar de largo. É como se aquilo tivesse luzes brilhando e chamando atenção, cheiro gostoso, som lindo, alguma coisa extremamente chamativa, alguma coisa que usa os nossos sentidos, que abusa dos nossos sentidos, que nos chama continuamente como algo, entre aspas, gostoso. E Pedro diz: abstenha-se, deixe de lado, sejam oposição a esta coisa. No caso aqui, paixões carnais. E paixões carnais, no texto, dá a ideia de desejos da carne. Aquelas paixões e obsessões que nós temos através dos nossos instintos. E que muitas vezes nós deixamos bagunçar. Tiram o olho do foco, da cruz, do amor de Deus. Ele diz: essas paixões, elas fazem guerra contra a alma. Uma igreja verdadeira, ela só pode ser diferente, ser ouvida, porque ela tem a característica da santidade. Ela não se deixa contaminar, ela passa de largo. Nós vamos ver que a igreja faz mais do que simplesmente não fazer isso. Ela vai ter que se manifestar também. O apóstolo Paulo fala de uma guerra semelhante em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, quando ele fala da luta do homem. E Paulo diz que a carne milita, e militar aqui é lutar contra o espírito. E ele faz uma abordagem muito profunda, dizendo quais são essas obras da carne. Ele diz: deixa isso para lá, isso é da carne, é natural da carne humana, mas você agora tem o espírito e você tem que se abster, diz Pedro. Esse sentido geral do que os dois apóstolos estão escrevendo é o mesmo. O que um está falando, o outro também está falando, e lança luz àquilo que nós observamos aqui no texto. A luta da carne, isto é, as paixões e obsessões dos instintos físicos, é contra a alma. E isso é contra aquele que é um componente imaterial da nossa existência e que Deus trata com o seu próprio espírito. A palavra alma aqui contrasta com sarx, carne, natureza física. Assim é a descrição da batalha que o homem tem. Não adianta dizermos que não enfrentamos batalhas. Nós enfrentamos e vamos enfrentar essa batalha até que Cristo volte. E nós vamos observar porque ele fala sobre isso. Os desejos da nossa velha natureza, da natureza carnal, as concupiscências da carne combatem, guerreiam contra a nossa alma, e essa guerra é verdadeira. E a igreja é aquela que tem, pela graça de Deus, oportunidade de vencer. Contudo, isso é uma constante tensão em que o crente, por um lado, é requisitado a atender os apelos da sua natureza decaída, daquilo que ele faz errado, e por outro lado, ele anseia por viver uma vida que agrada a Deus, satisfazer a realidade de um novo homem, uma natureza espiritual que agora está toda diferenciada, que recebeu e creu em Cristo, que tem o Espírito vivendo dentro da sua alma, e que vive num país e num mundo corrompido, e que tira de nós a esperança de tudo, quando olhamos para o homem. Essa divisão interna em nós, que existe no homem, é um tema importante da teologia bíblica, porque a Bíblia vai falar sempre sobre isso. Mas a ênfase de Pedro é: antes de mais nada, vocês devem lutar contra essa concupiscência. E a semelhança de Paulo, essas pessoas tinham que manter exemplar o seu procedimento. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, irmãos, lá é descrito esse processo.
retrata as consequências dessa desintegração, dessa desestruturação em todos os níveis. Porque a partir do momento que tentado, o homem e a mulher tomam conta daquilo que a sua concupiscência desejou, os seus olhos desejaram, o seu cheiro achou legal, estava com fome, mas eles tinham um princípio de Deus e as concupiscências da carne foram ativadas e ele cai, ele peca, ele vai contra Deus. Ele já tinha uma natureza maravilhosa, tinha tudo bonito, tudo gostoso, não precisava daquelas coisas, mas ele deixou ser tentado. Diz o texto que ali houve quebra. O homem perde a comunhão com Deus, é lançado para fora do jardim. O homem perde a intimidade, a alegria, a satisfação, prazer com o seu próximo. Um acusa o outro diante de Deus. Ele perde a comunhão e a tranquilidade na vida, no meio daquilo tudo que Deus havia criado. E aquilo tudo que Deus havia criado, que o servia, agora o perseguia, o maltratava, entrava no seu dedo como espinho. Ele tinha que trabalhar agora com o suor para ganhar o pão de cada dia, e no outro dia tinha que trabalhar de novo. Tudo foi quebrado. E essa quebra, essa desintegração da personalidade é o principal dilema do homem. É aí que entra o Evangelho. Exatamente aqui que entra Cristo. É aqui que começa a gradual, a crescente reestruturação deste indivíduo em todos os níveis. Em todos. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz no verso 18: e todos nós, falando de crentes, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É isso que Deus tem reservado para a sua igreja. Um tratamento contínuo, através dessa obra do Espírito. Contudo, eu tenho que lembrar, irmãos, eu e você como servos de Deus, que enquanto o processo dura, por toda a vida até que Cristo volte, ou nós vamos para a sua presença, o drama, o conflito interno vai acontecer. E essa é uma realidade. Só que nós devemos nos lembrar que esse é o impulso da morte. Nesse sentido, diz Pedro, carne e espírito estão um contra o outro. Essa é a primeira posição que Pedro fala. É a afirmação, a exortação negativa. Não dê lugar para isso. Em contraposição, ele fala do positivo. Ele diz: mantenha um processo exemplar no meio dos gentios. O processo de resgate, de tratamento do Espírito de Deus na nossa vida, não visa simplesmente a minha satisfação própria. Deus tem um propósito de me tratar, de me resgatar, de trazer alegria à minha alma. Mas o que eu tenho que perceber é que o objetivo maior é honrar e glorificar aquele que é nosso Senhor, a quem nós verdadeiramente devemos entender como Senhor. Esse é o objetivo. Mas na medida em que fazemos isso e glorificamos a Deus, esse procedimento cristão é exemplo no meio daqueles que não creem em Deus. Não adianta enfiarmos a mão no bolso para solucionar o problema de todo mundo, nós não vamos dar conta. Não é assim que nós vamos resolver, apesar de termos responsabilidades sociais. Mas para uma nação ser resgatada, tem que acontecer como Deus fez com o povo dele no passado, trazendo aquelas pessoas a serem realmente reconhecidas pela graça, e como testemunho vivo de um Deus abençoador, com um procedimento exemplar. Nós temos que viver, diz o texto, de um modo que agrade a Deus,
e servir como meio de conduzir incrédulos a reconhecer e agir diante de Deus como seu Senhor. É isso que ele diz aqui. Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, o fim é glorifiquem a Deus, não é? Oh Senhor, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, em que nós estamos quase que sendo voz solitária. Esses dias mandaram um vídeo para mim de um líder religioso diante de uma bancada política discutindo a questão da transexualidade. Aquilo me impressionou. Ao ver que alguém tem a coragem de dizer que defender princípios da Escritura é algo do passado, é algo que acabou o valor. A igreja do Senhor Jesus hoje, para sustentar princípios, sustentar valores, sustentar a graça de Deus acima de tudo, até mesmo dos pecados dos homens, ela tem ficado como solitária, como ultrapassada. Mesmo que vivamos em nosso país, nós somos um povo diferente, mas somos desse país. Nós somos um povo especial, mas somos povo desse povo. Nós temos leis morais, nós temos éticas mais elevadas, nós não aceitamos os padrões gerais que nos são impostas quando estes não cumprem a palavra de Deus. Porque o padrão de retidão, o padrão de verdade e graça que nos atinge, na maioria das vezes agora tem sido questionado por leis que passam por cima disso. Mas o meu padrão é a Escritura. A nossa conduta, o nosso procedimento deve ser correto entre os não crentes e entre os crentes também, para que o mesmo que critica o nosso modo de viver possa observar as nossas boas obras e sejam obrigados a reconhecer o poder de Deus agindo em nós, e assim possam glorificar a Deus. Não tem outra forma, diz Pedro. Uma igreja conformada com esse século nunca terá voz suficiente. Uma igreja conformada com aquilo que o mundo contemporâneo tem sugerido como verdade, contrária às Sagradas Escrituras, é uma coisa. A igreja do Senhor Jesus é outra coisa. Mas somos nação brasileira. Só seremos ouvidos se formos exemplo no nosso procedimento. E é interessante que Pedro usa uma expressão aqui, naquilo que falam mal de vós, como malfeitores. Quantas vezes nós, por defendermos verdade, somos tratados como malfeitores? Vocês estão sendo insensíveis. Olha só, como pode você pensar desse jeito? Já ouviu isso alguma vez? Isso é falta de sensibilidade dos direitos do outro. Precisamos lembrar que nos dias apostólicos, os que se tornavam cristãos, eram mal vistos, eram discriminados e eram considerados malfeitores. Naquela época, ser cristão era considerado malfeitor. Não mudou muito. Tudo isso porque eles se recusavam a participar dos costumes da sociedade. Eles eram vistos como corpos estranhos. Eles não adoravam o imperador. Eles honravam. A
causa da recusa em participar desses costumes contra a moral cristã, levava os gentios a dar as interpretações mais diversas, dando origem a falatórios contra a igreja do Senhor Jesus. Como que isso pode parar? Como que isso pode ser revertido? Através do bom procedimento da igreja do Senhor Jesus. Na segunda viagem missionária de Paulo, na cidade de Filipos, ele foi acusado, junto com seus companheiros. E as palavras que foram ditas lá eles perturbam a cidade pregando costumes que os romanos não podem receber nem praticar. Atos capítulo 16, versos 21 e 22. Essa foi a acusação contra eles. Porque eles tinham atitudes diferentes de crentes. A exortação de Pedro é que, mesmo sendo alvo dessa incompreensão, dessa má interpretação a respeito da igreja do Senhor Jesus, que geravam a discriminação e o falar mal da igreja como malfeitora, diferentemente tinham que ter um procedimento exemplar para glorificar a Deus. Só que ele traz um detalhe aqui. No dia da visitação, essa expressão no final do verso 12, ela tem recebido várias interpretações. Alguns dizem que isso aqui se refere à destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo e tudo mais. Contudo, certamente a maioria dos estudiosos da Escritura entende que isso aqui se refere à vinda, dia do julgamento, quando Cristo voltará. E ele diz, olha, finalmente todos vão reconhecer quem é Deus. É interessante, mesmo a igreja do Senhor Jesus comportando-se fielmente, somente no dia em que Cristo voltar, é que de maneira definitiva, os gentios reconhecerão a Jesus como Deus e Senhor. E Paulo diz em Filipenses que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar quem Ele é. E eles vão entender que nós estávamos falando a verdade, vivendo a verdade. O texto passa a partir daí a falar da conduta cristã nas várias áreas da vida. E o texto diz coisas interessantes. Depois desse procedimento pessoal do cristão, diante da verdade, do Espírito, da palavra, no meio da sociedade em geral, que levaria as pessoas a glorificar a Deus, ele passa a fazer uma série de exortações com um conteúdo específico quanto ao comportamento correto do crente nas várias esferas da vida. Por exemplo, na vida pública. No verso de número 13 ao 17 ele fala sobre isso. Ele diz, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Paulo faz uma abordagem muito semelhante à de Pedro. Paulo começa as suas exortações em Efésios, capítulo 5, e vai até o capítulo 6, falando a respeito do homem glorificando a Deus, ele tendo uma responsabilidade com a esposa, de amor, ele tendo uma responsabilidade com os filhos, de não irritá-los, mas tratá-los e educá-los. Depois a relação dele com o seu Senhor, como servo. Depois a relação dele como crente dentro da igreja, usando e vivendo também no contexto em que ele vive, usando a armadura de Deus. Essa é a sequência dele. Deus, cônjuge, filhos, trabalho e a vida em geral e principalmente eclesiástica. Pedro faz algo semelhante, só que numa sequência invertida. Ele começa no mais abrangente, ele fala da vida pública, das autoridades, e aí ele acaba chegando na família. Mas é semelhante. Outra observação interessante nessa comparação é que Paulo focaliza os pares em cada ciclo da relação
marido, mulher, pais, filhos, servos, senhores, Senhor, adorador. E nós poderíamos pensar em várias coisas aqui. Uma diferença que talvez pudéssemos notar é o contexto em que as coisas foram escritas. Por quê? Paulo, ao escrever aos Efésios, ele mostra uma simpatia maior para com o poder constituído. E Pedro tem uma posição mais neutra, distanciada e preocupada. Simplesmente a existência de uma ordem constituída de maneira estranha. E preocupado com o testemunho cristão no meio disso tudo. No entanto, o importante é que para uma avaliação correta das Escrituras, o que eu posso te dizer é que tanto Pedro como Paulo estão de acordo. Eles falam a mesma coisa, nós devemos ser sujeitos à nossa liderança. Ele diz: sujeitai-vos a toda a autoridade. As autoridades, elas foram constituídas, segundo a Escritura, por Deus. E tem uma função para o bem-estar dos homens. Então esse modelo de homem liderar em cima dos outros, em grupos, isso é coisa de Deus. E diz a Escritura que é Deus que constitui esses. Infelizmente, nem sempre essas autoridades cumprem bem o seu dever. E por vezes ultrapassam os limites da sua autoridade e tornam-se tiranos. Mas o ensino bíblico mostra que temos que respeitá-las e submeter-nos a ela. Se não houvesse autoridade, já imaginou? Nós teríamos uma anarquia pior do que um governo deformado e corrompido. Não iria ter jeito, não teria como viver, se não tivesse organização e líderes. Você lembra que o próprio Moisés pediu para Deus para formar grupos, e formou grupos de líderes menores, porque senão a coisa ficava desorganizada, alguns assistidos e outros não. Esse é um modelo de sociedade gerada por Deus. Nós precisamos lembrar que também um dia essas autoridades prestarão contas a Deus. A Deus. O crente não pode ser um agitador por ser um agitador, ou um subversivo por ser um subversivo. Eu não gosto dessas duas expressões, porque elas apontam para a década de 60 e 70. Qualquer coisa era subversivo, qualquer coisa era agitador. Mas quando eu uso as expressões, eu estou querendo dizer que eu não posso simplesmente fazer barulho por fazer barulho. Deformar o contexto, gerar ansiedade por gerar ansiedade. O cristão, como todo cidadão, não é obrigado a sujeitar-se a injustiças. Tem o direito e até o dever de se levantar contra elas, a Escritura ensina isso. Mas com a atitude de exercício dos direitos civis da cidadania, e não com atitude de interesses escondidos, e que quando são conhecidos, geram pavor. Eu não sei qual a sensação que vocês têm, quando nós vemos as grandes lideranças do nosso país no Congresso, negociando a aprovação de alguma coisa em troca de outra. Só que uma é imoral, a outra é mais ainda. Mas o interesse não é nem uma coisa nem outra, mas o poder, a força política, a manipulação, favores, que a maioria das vezes são financeiros. Terrível isso, dói a alma. Eu não preciso ser conivente com isso. Isso é injustiça. Contudo, não sou eu aquele que penaliza. Lembre-se, quem julga é o Senhor. A política ditatorial que nós tivemos nesses 30 anos quase, foi alguma coisa que nos ensinou muito, mas as pessoas esquecem. Dizem que o brasileiro tem uma mente curta. Eu e você devemos usar os nossos direitos constitucionais. E numa democracia,
como nós gozamos no Brasil hoje, por mais difícil que ela esteja, nós precisamos exercer o direito de voto para a escolha dessas autoridades. Nós precisamos ser mais responsáveis daquilo que depende de nós, para que constituindo-as, nós possamos ficar mais tranquilos. E a gente percebe que no Brasil, boa parte dos eleitores não tem essa intenção também. Tem motivos diferentes do que o coletivo. Aquele falou que vai aumentar o salário dos trabalhadores X. Aquele vai ter meu voto. Aquele ali vai trabalhar com os idosos. Esse aí é o tal. Aquele ali vai trabalhar, ele não vai trabalhar com isso só. Mesmo que ele tenha desejo de ver essa área melhorada, ele trabalha por um país inteiro. Nós precisamos cumprir os nossos deveres na hora das escolhas, para que nós possamos cobrar corretamente. A nossa atitude de respeito e obediência às autoridades humanas, ela é imposta pelo amor ao Senhor. É isso que o texto diz. Por amor ao Senhor, Deus tenha misericórdia. Por causa do Senhor, diz o verso 13. Então, a primeira coisa, isso é imposto porque Deus determinou. Segundo, porque Ele quer que desse modo nós sejamos exemplo em tudo. Está aqui, pronto, Deus fechou a porta. O apóstolo ainda nos lembra de que, de um modo geral, as autoridades, elas louvam aqueles que praticam o bem, mas servem também de castigadores daqueles que são malfeitores, porque essa é uma função deles. Há algumas razões para obedecer ao governo. Primeiro, ele é instituído por Deus. Esse texto diz isso, em Romanos 13, verso 1 diz. No verso 3 de Romanos 13 diz que devemos fazer isso porque eles têm uma função de refrear os malfeitores. Se não tivesse eles. Depois no verso 3 de Romanos 13 diz porque Deus recompensa. Depois o texto diz que a desobediência contra o governo incorre em sua ira. E finaliza no verso 5 dizendo a mesma coisa que Pedro diz aqui. É um bom testemunho para Cristo. Em síntese, obedecer ao governo é um excelente serviço social a si mesmo e aos outros. A grande questão é quando e se existe possibilidade de eu desobedecer ao governo. Isso é possível? Essa é uma boa pergunta, porque a Escritura parece que nos engessa. Ela fala, pronto, tem que engolir tudo. Não é bem assim. Não é, e vemos na Escritura exemplos práticos disso, como por exemplo, em Êxodo capítulo 1. Lembra das parteiras hebreias? Foi determinado a elas que elas deveriam matar as crianças inocentes. O que elas fizeram? Desobedeceram. Em Daniel capítulo 3, livro fantástico, 3 moços desobedeceram ao governo quando exigiu deles que adorassem a um ídolo. Lembra o Sadraque, Mesaque e Abednego? A gente aprende e ensina para os nossos filhos. E pega aqueles homens por desobediência e lança no fornalha, e não acontece nada com eles, mas eles desobedeceram. E quando eles comportaram com temor diante de Deus, o que aconteceu? Aquilo foi testemunho. E as pessoas começaram a olhar para o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, como algo fantástico, maravilhoso, que deve ser crido. Mas eles desobedeceram. Em Atos capítulo 4, a partir do verso 5 até 29, 4:18 até 5:29, os apóstolos não concordaram com as autoridades judaicas que exigiam que nunca mais pregassem o evangelho. Vocês não podem mais pregar o evangelho. Pedro e João, vocês não podem fazer isso. E a resposta é: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eles desobedeceram às autoridades. Mateus capítulo 22, verso 21, Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César,
Mas lembre-se, dai a Deus o que é de Deus. Eu e você somos livres, diz o texto. Mas nós o somos fazendo o bem. E esse princípio que é dado aqui para nós, deve nos levar a compreender algo. Que a pessoa deve sempre obedecer ao governo, quando este assume a posição apropriada debaixo de Deus. Mas nunca deve obedecer ao governo quando ele se torna Deus e tenta tirar Deus do seu lugar. Todos esses exemplos e tudo que se olhar na Escritura que alguém vai desobedecer à autoridade, é porque essa autoridade tentou tomar o lugar que não é dela. Somente Deus pode exigir adoração, sacrifício, reconhecimento irrestrito da sua autoridade. A Escritura chama os governantes de ministros. A expressão é servos de Deus, mas não são Deus. Tentar desempenhar o papel de Deus é perigoso e é injustificável. Essa é a grande verdade. Nós conhecemos governos opressores na Bíblia. Lembra do faraó, o rei do Egito? Deus mandou dizer para ele: olha, eu como Deus estou dizendo, deixa o meu povo sair daqui. Ele não deixou. E mais do que isso, ele obrigava o povo a sacrificar a ele como Deus. Aquele povo não queria, e eles ficaram ali presos aquele tempo todo. Ele ordenou a matança de crianças, ele proibiu a adoração a Deus, exigiu a adoração do rei como um Deus, submeteu o povo a uma escravidão forçada. Eu não tenho que obedecer a isso. Quando nós vemos alguns missionários fazendo incursões em alguns países totalmente fechados, esses países normalmente são dirigidos por totalitaristas, ditadores, que tentam ser Deus, ou defender uma divindade que não é real. E é por isso que eles vão para esses lugares, pregar o Evangelho de maneira diferente daquela que outros vão. Uma orientação deve ser feita a respeito disso, irmãos. Não é moralmente justificável para nós, igreja, irmos contra um governo que não assume o papel de Deus. Debaixo da autoridade do Deus verdadeiro, o governo ali instituído tem plena autoridade. Isso é bíblico. A rebelião de Absalão contra Davi foi injustificável. A revolta de Jeroboão depois da morte de Salomão foi injustificável. Sabe por quê? Porque tinha um motivo. E o motivo era político, puramente político. Nenhuma revolução é justificada para um cristão por motivos puramente políticos. Esse modelo, aquele outro modelo ou aquele outro modelo. Não é essa a nossa argumentação. Eu e você devemos cooperar com o nosso governo para melhorá-lo politicamente, mas não é justificativa bíblica para nós derrubarmos seu governo, a não ser que assuma o papel de Deus. E esta é uma razão verdadeira, essa é uma razão moral, espiritual, verdadeira. Ela não é puramente política. Ela é bíblica. Paulo afirma que nós devemos assumir com responsabilidade social para promover paz e moralidade. Ele diz isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A igreja do Senhor Jesus tem que se preocupar com a liderança do seu país, e tem que orar por ela, porque se essa liderança não agir de maneira correta, nós não teremos vida tranquila, não teremos mansidão, nós não teremos paz, nós não teremos nada. Contudo, o texto faz uma afirmação aqui que é complicado para nós, crentes. Imagina para o mundo. Ele diz o texto que, verso 16, que nós devemos agir, segundo a vontade de Deus, como livres que somos. Somos livres? Essa colocação é interessante, porque a Bíblia diz que eu sou escravo do Satanás, ou eu sou servo de Deus. A palavra é uma só. Esses versículos, com eles nós aprendemos que é pecado o crente valer-se da liberdade que ele tem, para proceder de modo contrário à santidade e à justiça. Nós não estamos mais sujeitos aos preceitos da lei. Essa Escritura nos diz, Cristo nos libertou disso. Mas essa liberdade, irmãos, ela não pode, não deve ser motivo para ter uma vida de libertinagem, de desmedida, de ausência de princípios. A vontade de Deus é que nós, livres do jugo da lei, tenhamos uma vida santa. E ele volta para o argumento lá atrás, que nós façamos bem, e com isso calemos a boca daqueles que condenam aqueles que creem no Evangelho, o próprio Evangelho. A vontade de Deus é que vivamos como os livres. Mas como ser livre? Eu sei, irmãos, e vocês sabem que o exercício responsável da liberdade não é fácil. Aquelas paixões que nós temos aqui dentro e que Pedro começou falando, elas estão sendo tratadas agora. É o nosso processo de santificação. Nós somos livres do pecado, mas nós somos servos e submissos a Deus. Quando o texto fala de livre, é aquele livre daquilo que nos matava, livre daquilo que nos consumia, livre daquilo que nos trazia peso de consciência, de alma, esperança de morte, que nos mantinha na morte, essas coisas. Mas nós somos livres para obedecer a Deus, essa é a ideia, para viver coisas boas, viver vida. Essas paixões que nós temos dentro de nós, que muitas vezes nos amarra. Algumas vezes, como crentes, nós achamos que somos livres, mas não temos a noção de liberdade, e podemos voltar a nos escravizar, ser crentes escravos de pecados crescentes, de vícios comportamentais, entre aspas, aceitáveis. E o aceitável, ele é sempre crescente. O pecado, ele é cada vez mais tolerado. Ele é facilmente tolerado agora, e de repente você olhava para trás, aquele comportamento não tinha aceitação nenhuma. Basta você pegar uma novela de 1970 e pegar uma novela de 2015. Não vai ver, não vale a pena. E se você for pegá-las e observar uma por uma, você vai ver como certos conceitos foram sendo incorporados a uma sociedade que todos os dias é alimentado daqueles princípios ruins, ao ponto de hoje, tudo normal, tudo bem. Antigamente, certos temas não se falava mais cedo, hoje é qualquer hora, vale a pena ver de novo. Existe uma exortação aqui, importante. O que o texto está querendo dizer é que nós somos livres para o Senhor. A verdadeira liberdade supõe uma outra atitude, ser servo de Deus. É um paradoxo, mas é a verdade, é o que a Escritura nos ensina. A relação entre os dois conceitos,
aqui não é descrita, mas pode ser entendida como uma relação direta, ou seja, à medida que nós nos tornamos servos e dependentes de Deus, nós deixamos de servir o mundo. Liberdade absoluta nós não temos, mas fora de Deus, a liberdade não é possível, é uma ilusão de liberdade. Ser consagrado a Deus é ser plenamente livre para servir a Deus. O que nós podemos pensar a respeito disso tudo? A supremacia de Deus sobre todas as autoridades humanas. E isso precisa ficar claro. A relatividade da submissão às autoridades humanas, ela só existe por causa da submissão à autoridade suprema de Deus. A nossa participação como cristãos dentro de uma sociedade não é opção, é determinação divina. E isso se faz obrigatório por causa da nossa relação com Deus. Verso 17, Pedro termina dizendo: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Você observa que a primeira orientação dele no verso 17 é honra, e ela tem que ser dada a todos. A última observação do verso 17 é honra. A quem? Ao rei. Eu tenho que dar honra na medida de quem está sendo honrado. A honra que eu presto ao meu líder, ao presidente da República, ao presidente da Câmara de Deputados Federais do nosso país, ou a autoridade como um senador, ou um governador de estado, ou um prefeito da nossa comunidade, é a honra que eu devo a alguém que é uma autoridade constituída. Ele tem um tipo de honra que eu devo dar a ele. Ela não é desvalorizada com a honra que é dada a um cidadão comum, mas ela tem expressões um pouco diferenciadas. Isso não é porque eu valorizo mais um do que valorizo o outro, é porque a posição de um exige certas posturas minhas e outros não, mas a todos eu trato com a honra devida. Queridos, nós como crentes devemos nos preocupar sim com o nosso país, sem sombra de dúvida. A coisa está feia. Nós devemos orar pelo nosso país. Nós podemos nos manifestar por injustiças no nosso país. Nós devemos assumir responsabilidades como cidadãos, nossas responsabilidades sociais, comportamentais, relacionais, financeiras, tributárias, políticas, todas elas, porque a Escritura assim preceitua. Nós somos obrigados por Deus a nos manifestar quando alguém tenta ser Deus no lugar do verdadeiro Deus, porque senão estamos nos omitindo. Essas coisas precisam estar no lugar certo na nossa mente e no nosso coração. Nós podemos fazer diferença, diz Pedro, movido pelo Espírito, através do nosso procedimento exemplar, como crentes e como cidadãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar.